Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 ações baratinhas com potencial de valorização e todas elas estão com indicador abaixo do valor patrimonial. E aí alguém pode me perguntar assim, mas Beca, ações para estar baratas não precisam estar abaixo do valor patrimonial? A resposta é não, tá? E por isso eu quero te explicar o que significa esse valor patrimonial. Percebam aqui, o VPA, que é o famoso valor patrimonial por ação, é um cálculo contábil e significa quanto vale uma ação de determinada empresa em relação a todo o seu patrimônio. Por esse motivo, eu coloquei uma balança onde de um lado estão os ativos, que os ativos significa tudo que a companhia possui, como equipamentos, imóveis, caixa, e de outro lado são os passivos, que basicamente é o que a empresa deve, como por exemplo, empréstimos e dívida com os investidores. E quando nós calculamos a subtração entre os ativos e os passivos, nós temos o valor do patrimônio líquido da empresa. E é exatamente esse patrimônio líquido que faz parte do cálculo do valor patrimonial por ação, onde nessa divisão embaixo nós colocamos o número de ações que a empresa tem em circulação. Essa resposta é exatamente o VPA. Muitos investidores não dão a devida atenção a esse indicador, porém ele é importante a ser observado porque ele analisa junto com outros indicadores a saúde financeira da empresa. Ok, pessoal? Entendendo o cálculo do VPA, você pode me perguntar, ok, Beca, mas qual o sentido de se investir em ações que estão abaixo desse indicador? E aqui presta atenção. Quando determinada ação ela é negociada abaixo do valor patrimonial, o mercado ele pode sim estar subestimando essa companhia. E quando esse movimento acontece, nós não conseguimos observar o valor real da ação. E aqui observem, de forma muito mais simples, suponha que o VPA de uma ação é R$50 e o preço que ela está sendo negociada hoje no mercado é R$30, bem aqui embaixo. Logo, é impossível não olhar esse gráfico e não observar de forma clara oportunidade de desconto. Ou seja, se uma ação está sendo negociada abaixo do VPA, ela cria pra gente uma oportunidade de compra a um preço descontado. Logo, nós não pagamos caro em uma ação e isso para o investidor, principalmente de longo prazo, é importantíssimo. Entendam também duas premissas a serem observadas nesse indicador. A primeira delas é que nenhuma ação é cara demais que não possa ficar mais cara ainda e também nenhuma ação é barata demais que não possa ficar mais barata ainda. O segundo ponto é que não adianta eu olhar apenas o VPA e não observar ao longo dos anos o seu histórico. Será que a ação sempre negociou abaixo desse VPA ou esse desconto é algo recente? Será que de fato existe uma oportunidade para eu não pagar caro nela? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Tudo bem? Então, pessoal, se você entendeu o que significa VPA, qual a importância desse indicador aplicado à compra das suas ações, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e sem mais conversa, vamos lá para a nossa primeira ação e entender todo esse histórico. Vamos embora. A primeira ação da nossa lista é o Banco Banrisul, de código na nossa bolsa BRSR6. Abrindo o histórico da companhia, e aqui a gente vai observar alguns indicadores bem importantes que está aqui no lado direito da tela. Um deles é o VPA. Então percebam o seguinte, nesse momento o Banrisul está custando R$11,08 e o VPA da companhia, que agora você já sabe o que é, está custando R$24,69, ou seja, maior que o preço atual do mercado. Notem que nem sempre o Banrisul teve uma cotação abaixo do seu VPA. Existiam momentos como aqui em 2019, onde a cotação da companhia estava superando o seu valor patrimonial. Nesse período, o banco não estava apresentando uma boa oportunidade em relação ao seu preço. Outro indicador importante é o preço sobre o lucro. Percebam que nesse momento, a
ação está operando em um PL de 5,25 e em 2021 ela estava apresentando preço sobre o lucro acima de 50 vezes. Nesse momento, era uma empresa que não estava apresentando uma boa oportunidade em relação a esse indicador por estar com seu PL muito acima do que nós consideramos. Aqui eu já deixo um adendo. Eu gosto de empresas com PL até 10 vezes. Tudo bem, pessoal? Para algumas empresas, também é considerado um PL até 15 vezes. E aí, eu já quero perguntar a vocês, qual o PL máximo que vocês consideram ao analisar uma ação? Até 15 vezes ou até 10 vezes? Coloca aí nos comentários, tá? Percebam também um indicador muito importante, que é o preço sobre o valor patrimonial. Nesse momento, o P sobre VP do Banrisul está 0,45. E aqui, nós observamos um desconto de 55% em relação ao preço atual do Banrisul. Notem também que o P sobre VP atual é um dos menores desde 2023. E a última vez que se aproximou desse indicador e desse desconto na ação foi no ano de 2023, mais especificamente no mês de abril. Então, daqui para lá, a empresa não apresentou um valor tão interessante quanto o atual. E ainda, analisando o método Descontex e observando se há um ponto de desconto, exatamente a nossa ferramenta aponta um excelente ponto de entrada em relação à cotação da companhia. E ainda, observando o Banrisul na piscina de dividendos, esse azul claro mostra o preço teto para um yield de 6%. Esse azul intermediário, um preço teto para um dividend yield de 8%. E esse azul mais escuro, o preço teto do Banrisul para um dividend yield de 10%. Encontramos a cotação do Banrisul dentro dessa piscina de dividendos de 6%. Logo, o preço teto para um yield de 6% seria R$ 12,31. É uma daquelas ações de dividendos que já chegou a pagar dividend yield em 2022 e no começo de 2023 acima de 10%. No final de 2023 até o presente momento, ela está na janela entre 8% de dividend yield e 6%, dessa forma satisfazendo o método de Bazin. Falando nisso, percebam, nesse gráfico temos uma visão bem melhor em relação ao preço teto e margem de segurança de acordo com os 6% de Bazin, que, observando os últimos 5 anos como período base, o yield médio anual de 6,61%, trazendo então um preço teto de R$ 12,20, tendo a margem de segurança acima de 10%. Se a gente observar também o lucro por ação da companhia, nesse ano de 2024 tivemos um LPA de R$ 2,11. Entretanto, percebam, se a gente observar o payout, nós tivemos uma queda de 2022 até o presente momento, operando em um payout abaixo de 25%. Inclusive, o único ano além desse atual que o Banco Banrisul operou com um payout abaixo de 25% foi em 2017. O payout histórico do Banrisul é 41,4%. Então, o que a gente espera é que essa situação mude e o banco, no próximo ano, opere com um payout de, no mínimo, 25%. Então, se você está de olho nesse banco, presta atenção nesse indicador aqui. Tudo bem? Bora lá! Outros pontos de atenção é a margem líquida da companhia, abaixo de 10%, atualmente 6,23%. Outro indicador também a ser observado é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Nesse momento, está em 9,41%. Na porcentagem de histórico de dividendos, atualmente, a companhia está com yield de 4,96%. Porém, a sua média em 5 anos é 6,66%. E só nesse ano de 2024, nós tivemos 4 pagamentos do Banrisul. Além disso, a sua Datacom se dá no mês de março, maio, junho e setembro. E a data de pagamento no mês de março, maio, junho, setembro
e dezembro. E os negócios que a empresa gera receita se dá em primeiro lugar em crédito, segundo lugar operações com títulos e em terceiro lugar, um pouco mais de 12%, outros serviços. Observando os últimos 10 anos de receita líquida e lucro líquido, a partir de 2022 nós observamos aumento de receita líquida e nos últimos 12 meses nós tivemos uma leve diminuição em relação ao seu lucro líquido comparado ao ano de 2023. Entretanto, no gráfico lucro versus cotação, onde nós entendemos que a tendência é cotação segue lucro, o lucro da companhia está aqui em cima, a cotação aqui embaixo e, se essa tendência se concretizar, nós observamos aqui a margem para um upside em relação à cotação do Banrisul. No preço justo de Graham, o Banrisul deveria estar custando R$ 36,63, tendo um potencial de rentabilidade de 230,58%. A nossa próxima ação da lista é uma empresa de energia elétrica, Neoenergia, de código na nossa bolsa NEOE3. Nesse momento, a Neoenergia está custando R$ 19,29 e o VPA da companhia é R$ 25,99. Além disso, o preço sobre o lucro da NEOE3 é 5,24, ou seja, em menos de 6 anos, você tem que investir na empresa novamente em seu bolso, e se o PL fosse igual a 10, o preço seria R$ 36,80. Percebam também o preço sobre o valor patrimonial, 0,74. Nesse indicador, nós observamos um desconto de 26%. Em relação ao preço da ação, nos últimos 12 meses, temos uma variação positiva de 14,89%, ativando a média da piscina de dividendos com base em 5 anos, tendo um espaço considerável desde 2023 em relação a essa piscina de proventos. Logo, percebam que o preço teto para um yield de 6% no mínimo, essa ação deveria estar custando R$ 10,54. Logo, se você está pensando na Neoenergia muito mais em dividendos, prestem muito atenção em relação a todo esse histórico. Tudo bem? E para confirmar o que eu estou dizendo para vocês, em relação aos dividendos da Neoenergia, com base no preço teto e margem de segurança de Basel, em todo o período base, nós não observamos nenhuma margem de segurança e o yield médio anual, tanto de 12 meses quanto de 3 anos e 5 anos, está abaixo do preconizado por Basel. Não significa dessa forma que é uma ação ruim, só está mostrando aqui pra gente que não se encaixa na metodologia de dividendos de Basel até o presente momento. No lucro por ação da Neoenergia, nessa barrinha azul, percebam ao decorrer dos anos um aumento nessa lucratividade, o que é um ponto positivo. Nesse ano de 2024, foi o maior LPA desde 2018. E ainda falando sobre o lucro, analisando o payout, que é quanto do lucro líquido foi pago aos acionistas em forma de proventos, atualmente nós temos um payout de 31,49%, um payout interessante. Olhando mais indicadores, a empresa está com a margem líquida de 10%, um ROI de 14,11%. Observando a questão de endividamento, notem o seguinte: a dívida líquida sobre EBITDA está menor que a sua média histórica, porém maior que 2023 e 2022. Em relação ao caixa e patrimônio líquido, no segundo TRI de 2024, percebam, nós temos uma dívida líquida de longo prazo de 4,68 bi, já a dívida líquida de curto prazo é 204 milhões. Entretanto, para essa dívida, a gente tem um caixa de 1 bilhão. Além disso, nós tivemos aumento do patrimônio líquido ao decorrer dos anos, onde, nesse segundo TRI de 2024, a companhia está com patrimônio de 31,52 bilhões. Olhando os negócios que geram receita da Neoenergia, nós temos em primeiro lugar mais de 90% as redes, em segundo lugar os liberalizados e em terceiro lugar os negócios na parte renovável. Olhando suas receitas e lucros, nós observamos aumento de receita líquida e também de lucro líquido desde 2014. No gráfico lucro versus cotação, o lucro está aqui em cima, a cotação aqui embaixo. A gente ainda tem um upside de valorização em relação às cotações da companhia. Nesse momento, segundo
Segundo Graham, o preço justo seria R$ 46,37, tendo um potencial de rentabilidade de 140,34%. Mais informações sobre a Neo E3 já está listada no novo mercado, tem tag along de 100% e uma liquidez média diária de 23,84 milhões. A nossa próxima ação da lista é o Banco do Brasil, de código BBAS3. Nesse momento, está custando R$ 26,69 e o VPA é R$ 29,99. Em alguns momentos, essa cotação ultrapassou o valor patrimonial, como por exemplo, nesse ano de 2024. No dia 14 de fevereiro de 2024, a cotação do Banco do Brasil estava custando R$ 27,63. O VPA em fevereiro estava custando R$ 28. Outro ponto que eu também gosto de analisar é o P sobre VP. E eu já ouvi algumas pessoas falando que o Banco do Brasil, por ser uma empresa estatal, sempre negociou a um PVP abaixo de 1. E isso não ocorreu. Observem que no ano de 2020, o P sobre VP do Banco do Brasil estava a 1,05, ou seja, sempre apresentou desconto. Isso não é verdade, né? Mas, se a gente olhar aqui a partir de 2021, aí sim, a partir de 2021 até o momento, sempre veio negociando a um PVP abaixo de uma vez, apresentando então nesse indicador um desconto. Nesse momento, o P sobre VP está em 0,89, apresentando um desconto de 11% comparado à cotação atual. Beleza, pessoal? Outro ponto também que eu quero mostrar para vocês é o PL. Observem, 4,40. Outro ponto que eu quero mostrar para vocês é a nossa ferramenta Descontex, que está apontando um bom ponto de entrada em relação à cotação do Banco do Brasil. Nos últimos 12 meses, nós temos uma variação positiva de 16,44%. Olhando mais múltiplos, um banco que opera com payout de 45%, conforme disposto no documento oficial da empresa, margem líquida de 12,16%, ROI de 18,08%, e aqui fazendo uma comparação, nós entendemos como o Banco do Brasil é bem superior se a gente olhar tanto margem líquida quanto ROI comparado ao Banco Banrisul, foi o primeiro que eu apresentei para vocês. Analisando o histórico de dividendos do Banco do Brasil, o seu yield médio 7,32% e os meses que o banco costuma pagar se dá em março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Uma ação excelente pagadora de dividendos. Olhando o preço teto de acordo com o Décio Bazin, seria R$ 28,05, tendo um potencial de rentabilidade de 5,11%. E eu já quero perguntar a vocês, qual é o seu preço teto no Banco do Brasil? Coloca aí nos comentários, até quanto você compra essa ação? Na questão de receitas e lucros, vem aumentando suas receitas e seus lucros desde 2022. O lucro da empresa está aqui em cima, a cotação aqui embaixo, percebam bem próximo um do outro, porém, ainda assim, a margem nesse interim para a cotação do Banco do Brasil chegar mais próximo ao lucro líquido, como foi aqui no caso de 2023, por exemplo. E de acordo com Benjamin Graham, o preço justo seria R$ 62,93, tendo um potencial de rentabilidade de 135,79%. A nossa próxima ação da lista, a Sanepar, de código SAPRI11. Nesse momento, está custando R$ 27,65. Nos últimos 12 meses, tem uma variação positiva. E o P sobre VP, 0,82. Nesse momento, é uma ação que está com desconto de 18%. E o seu dividend yield nos últimos 12 meses é 4,94%. Além disso, está com seu preço sobre o lucro de 5,51. Olhando o histórico da SAPRI11, nesse momento, percebam que o nosso gráfico Descontex está apontando bom ponto de entrada em relação a essa ação. O valor patrimonial da SAPRI11 acima da cotação atual está em R$ 33,68. Analisando ainda mais o histórico da Sanepar em relação ao VPA, a tendência da Sanepar desde 2021 é operar a uma cotação abaixo do valor patrimonial. Contudo, nem sempre foi assim. Percebam
aqui comigo que em 2020 a Sanepar Final 11 estava custando R$ 28,05, enquanto o VPA R$ 19,93. Fica muito claro aqui que no ano de 2020 a empresa não estava apresentando bons descontos em relação ao seu valor patrimonial. Era uma ação que estava sendo negociada bem acima do seu VPA. Quando atingiu esse topo, ela caiu. Aí sim, nesse momento, estava apresentando oportunidades interessantes em relação à cotação da companhia. Mas só um ponto também que eu quero falar para vocês é que nenhum indicador por si só ele deve ser levado em consideração para nós tomarmos alguma decisão ou se ela seria a mais adequada para colocar em carteira. A gente precisa analisar mais indicadores para no seu conjunto nós tomarmos as melhores decisões. Observando mais indicadores, o payout da SAPRE 11 é 29,83%, uma margem líquida de 22,76%, um ROI de 14,90%, uma empresa que está com sua dívida controlada e tem liquidez corrente. Já quando nós observamos o histórico de dividendos, e aqui está o impedimento de muitos investidores não adentrar na Sanepar, é devido à política atual de dividendos, que é uma empresa que anuncia praticamente em um ano e paga no outro. Isso faz que muitos investidores prefiram Copasa a Sanepar. Percebam aqui comigo que a data de pagamento se dá em junho. E os negócios que geram receita, o carro-chefe é água, segundo lugar, esgoto e terceiro lugar, outros negócios. As receitas e lucros, uma empresa que vem aumentando receita e também lucro ao decorrer dos anos. No gráfico, lucro versus cotação, o lucro da Sanepar está aqui em cima, a cotação aqui embaixo e ainda há um upside em relação à valorização da Sanepar. De acordo com o preço justo de Graham, a SAPRE 11 deveria estar custando R$ 61,68, tendo um potencial de rentabilidade de 123,07%. Nossa próxima e última ação da lista é a TRPL4, nesse momento custando R$ 24,46, uma empresa de transmissão de energia elétrica e nos últimos 12 meses tem uma variação positiva de 18,91%. Está com seu preço sobre o lucro abaixo de 7 vezes, um PVP 0,87 e aqui nós observamos um desconto de 13% e nos últimos 12 meses ela tem um dividend yield de 9,01%. Olhando o histórico da cotação da TRPL4, que está custando R$ 24,46, o VPA da ação é R$ 28,24. Observem claramente no gráfico que em alguns momentos a cotação da companhia superou o VPA, porém nesse momento em específico está com a cotação abaixo do valor patrimonial. E se o PL da Transmissão Paulista fosse igual a 10, percebam que a cotação seria R$ 40,50. Olhando a piscina de dividendos nos últimos 5 anos, percebam comigo que a Transmissão Paulista, em alguns anos, como foi por exemplo em 2022, a empresa passou a distribuir um dividend yield de 10% quando a cotação estava custando R$ 18,99. Analisem comigo que a maior parte do tempo, nos últimos 5 anos, ela costuma pagar dividendos entre 6% e 8%. Para 6%, nós temos um preço teto de R$ 29,64 e considerando um yield de 8%, nós temos um preço teto de R$ 22,23. Ativando o lucro por ação, a companhia está com indicador de R$ 4,05, maior que o ano de 2023 e 2022. Além disso, está com payout de 54,37%, uma margem líquida de 39,21%, um ROI de 14,36%. Na questão do endividamento da TRPL4 em relação ao caixa e o patrimônio líquido, nesse gráfico, é muito mais fácil de nós observarmos o patrimônio nesse segundo TRI de 2024 é 18,60 bilhões. Além disso, nós temos uma dívida de curto prazo e também de longo prazo. Porém, mesmo com essas dívidas, que para a empresa de energia elétrica tem a tendência sim de ser mais endividadas que outros setores,
setores, a TRPL4 tem um patrimônio bem maior comparado a esses dois tipos de dívida. Olhando a questão de dividendos, o seu yield médio em 5 anos é 8,13% e a empresa tem a tendência de pagar proventos no mês de janeiro, novembro e dezembro. Dois pontos importantes da TRPL4 é que nos negócios que ela gera receita, 100% se dá na parte de transmissão de energia, um setor perene, previsível e que tem uma boa geração de receita. Mais informações sobre a TRPL4, percebam que a companhia não tem tag along. Então, se você busca empresa que tenha tag along, talvez a TRPL4 não faça parte do seu perfil. Entretanto, tem uma liquidez média diária acima de 70 milhões e um free flow de 64,18%. Na questão de receitas e lucros, uma empresa que veio aumentando suas receitas e em relação ao seu lucro líquido comparado a 2023, nos últimos 12 meses, temos uma leve queda. Qual dessas você tem em carteira ou pensa em estudar mais? O Banco Banrisul, a Neo Energia, a Transmissão Paulista, a Sanepar ou o Banco do Brasil? Se você ficou comigo até o momento desse vídeo, coloca aí nos comentários. A gratidão multiplica minha prosperidade. Declara isso. A gratidão multiplica minha prosperidade. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Assista esse vídeo aqui que eu separei para vocês com muito carinho. Clica nele e a gente se vê lá. Fui!